não consigo fazer o direto. Vou pôr aqui no grupo a dizer que... Olha, publica aí no grupo de oração que não vamos ter direto, mas que vai ser publicado, mal acaba o culto, vai ser publicado o culto. Bom dia! Vamos entrar, vamos começar, vamos louvar ao nosso Deus. Depois grava a mensagem à mesma lá atrás. Bom dia! Não sei se há alguém agora. Não sei se há algum resistente ainda. Acho que estou a ouvir. Hoje todos nós somos precisos. Mais do que nunca mesmo. Aí está. Bem, bom dia. Antes de mais, agradecer-vos a vossa perseverança. Amém? Temos vivido dias difíceis no nosso país e, antes de começar, meus irmãos, eu saliento para aquilo que nós temos publicado no nosso grupo com alguma regularidade. Oremos pela nossa nação. Nós estamos a passar tempos mais difíceis, tempos cíclicos. Dizem que no ano em que eu nasci foi bem pior. 79, ou seja, há 47 anos, eu ainda não os fiz, mas é a idade que eu irei fazer, e parece que há 47 anos, irá fazer depois de amanhã, 47 anos, que a água chegou bem mais alta. Eu não me lembro, era criança, mas dizem que a cidade do Cartaz, na altura onde eu morava, que só se entrava de barco. Por isso, não havia diques. Vento. Sim, não havia vento. Saliento que nós temos estado a publicar e a partilhar, que estamos a ajudar a Igreja de Viver, em Leiria, que ficou sem nada. Comentava há pouco com o nosso querido irmão Rui, que a casa ao lado deles tinha videovigilância e consegue-se ver que parecia aquelas latas de atum mais antigas, sabe? A gente enrolava a chapa da lata de atum. Depois a gente puxa e aquilo parecia aquilo a começar a enrolar e desapareceu tudo, não é? E então a igreja ficou em escombros. Epá, nós temos estado a ajudar. Eu tenho estado, eu próprio também fiz uma doação. Eles neste momento já têm sítio para provisoriamente, e era isso que eu gostaria também de transmitir, provisoriamente terem os seus cultos. O pastor da Igreja Batista eles têm culto de manhã e ele cedeu-lhes a igreja à tarde, eles poderiam fazer o culto. Mas aquela igreja vai ter que ser ou reconstruída ou ter que arranjar um novo sítio. Eles estão a pedir à mesma apoio e se alguém quiser dar apoio alimentar, se alguém quiser dar outro tipo de apoio, então eles esperem que seja dada à Igreja Assembleia de Deus de Leiria, que os pastores das igrejas de Leiria reuniram-se com o pastor da Assembleia de Deus, têm instalações e capacidade para receber alimentos, para receber doações que vocês queiram fazer, e de lá eles têm estado a fazer cabazes, têm estado a distribuir, cada igreja vai e leva e distribui os cabazes. Graças a Deus que ontem já alguns sítios que não tinham luz há 10 dias em Leiria já começaram a ter luz, e é difícil. E isto já está a acontecer há 10 dias, 12. Nós tivemos aqui as cheias e alguns de nós estão impedidos por causa das cheias. Marinhais está quase isolado. Hoje estavam à espera que desisolasse, mas
O que eu já tive aqui a ver de manhã é que vai desenrolar durante 1 hora e vai voltar a subir as águas. Ou seja, temos alguns irmãos que estão a passar alguns constrangimentos, não é fácil, crianças e jovens não podem ir à escola, alguns não vão poder ir trabalhar, então oremos pela nossa nação. E para além de eu estar a pedir através dos grupos de oração, eu peço mesmo que também, temos ali a irmã Miriam mais o Bruno que tiveram ontem em Leiria e que viram a desaceleração in loco daquilo, e então oremos mesmo pela nossa nação. E eu, antes de começarmos a louvar e a adorar a Deus, queria-vos convidar então a ficarmos de pé e orarmos pela nossa nação. Amém? Amém. Posso pedir aqui ao meu irmão Trindade que eu possa fazer? Não é porque eu não quero orar, mas eu tenho que poupar a voz para orar. Vou falar muito. Aceitamos, irmãos, bem-vindos. E nós somos uns privilegiados, irmãos. Amém. Amém? Deus tem cuidado de nós. E agradecer a Deus, né? E pedir a Deus que providencie para os outros aquilo que nos tem concedido a nós também. Não que nós sejamos merecedores, porque conhecendo nós o nosso Deus e conhecendo nós a nossa condição falível e perfeita, mas também conhecemos um Deus que é amor. Eu acho que é a palavra que define melhor o caráter de Deus. Deus é amor. Não é? Querido Deus e Pai, nesta manhã nós te damos graças, Senhor, pela tua bênção sobre as nossas vidas, nos tens guardado, tens concedido de nós, Senhor, o suprimento para as nossas necessidades. Tu tens acampado os teus anjos ao nosso redor para que nada de mal aconteça nas nossas vidas, Senhor. Tu nos tens, Senhor, feito ver, Senhor, que só Tu és Deus. Por isso nós, Senhor, diante de Ti nos curvamos, só diante de Ti, Senhor, nós ajoelhamos, Senhor, e em fé, Senhor, Te pedimos que abençoes, Senhor, aqueles que estão passando necessidades. Traz suprimento, Senhor, às suas vidas, Senhor. Cuida deles, não deixe que nada lhes falte, Senhor. E ajude, Senhor, também aqueles que estão lutando para ajudar os outros, Senhor. Abençoa-os grandemente, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, também possa realmente ser conhecida e ter um significado grande junto daqueles, Senhor, que ainda não Te conhecendo, Senhor, sabem que Tu existes, Senhor, porque Tu és Deus e Tu Te fazes notar em qualquer lugar, Senhor, com a Tua bênção poderosa, Senhor. Amém. Nós Te agradecemos, Pai, nesta manhã, Senhor, que tens cuidado de nós, Senhor. Cuida também dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam reunidos, Senhor. Continua-lhes dando, Senhor, o maná do céu, que é a Tua palavra, para os seus corações e supra as suas necessidades materiais, como tens feito connosco, Pai. Nós Te agradecemos todas as coisas em nome de Jesus e para todo sempre. Amém. 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 Hoje serei eu liderar o louvor, porque os nossos líderes de louvor não conseguem sair de casa. Estão a reparar a entrada de casa, ficou afetada. A estrada que entrava na casa deles ruiu. Então, olha, hoje vamos cantar à capela. Amém? Mas eu quero-vos ler o Salmo 47, que diz, se me lembrar, diz: batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível e é o grande Rei de toda a terra. Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é digno de toda a nossa adoração, e Ele é digno que nós rendemos a Ele tudo o que somos e tudo o que temos. Amém? Por isso, nesta manhã, vamos dizer que bênção e honra, poder e glória é para Ele e por Ele. Amém? Aleluia! Vamos lá então louvar o nosso Pai. Vamos lá? Tem que começar. Bênção e honra, poder e glória, redenção eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, redenção eterno Deus. Todos os povos, criação sua,
exaltai o seu nome. Aqui louvamos, Senhor, pois só Tu és digno de toda a glória, digno de todo o louvor e digno de todo o nosso adoração, Senhor. Oh, Pai, só Tu és digno. Só Tu, Senhor. A Ti rendemos tudo que somos, Senhor. A Ti rendemos tudo que temos, Pai. A Ti, Senhor, nos entregamos como sacrifício vivo nesta manhã, Senhor, perante o Teu altar. Pai, recebe cada um de nós, Senhor, a nossa adoração como suave aroma, Senhor, agradável às Tuas narinas. Que possamos exaltar-Te, Senhor, nesta manhã. Render o nosso coração a Ti, Senhor. E que nos possamos juntar à imensidão de anjos que clamam: Santo, Santo é o Senhor. Pai, te queremos render tudo o que somos. A Ti, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Isso, igreja, ouve a sua voz, levanta bem a tua voz e diz: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ao Rei Jesus. Coroamos a Ti, ao Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nesta manhã vamos dizer ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas tão real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos, coroamos, Senhor. Coroamos a Ti, ao Rei Jesus. Coroamos a Ti, ao Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, Senhor, coroamos a Ti, ao Rei Jesus. Coroamos
que a tua voz se possa elevar como a tua adoração. Que tu possas, do fundo do teu coração, consagrar realmente a tua vida, o teu ser a Deus. Que tudo o que tu tens, tudo o que tu és, entregue no Senhor. Deus quer entregar. Deus quer receber o que tu lhe queres entregar. E Deus quer que tu consagres tudo. Eu consagro toda a minha vida a ti. Grande suave. Eu consagro toda a minha vida a ti. Eu consagro toda a minha vida a ti. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, vem ao teu nome, queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste e só no teu amor confiaremos. Pois só tu és Deus eterno por toda a terra e por todo o céu. Diz grande, grande é o Senhor amigo e digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Diz Jesus. Jesus, vem ao teu nome, queremos louvar.
tudo, Pai. Para Ti, toda a honra. Para Ti, Jesus, toda a glória, Pai. Para Ti, todo o louvor. Te adoramos. Pai, eu te adoro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estivemos e estaremos sempre contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão santo, que eu não consigo ver-te, que tu não me consegues mostrar, porque a Tua santidade é tão grande, que a Tua santidade me cega, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és, independentemente de tudo o que possa acontecer, Senhor, Tu és. Tu continuarás a ser, Senhor. Tu és o Senhor. Tu és a eternidade. Tu és o meu tudo, Senhor. A Ti o reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos ficar sentados? Peço desculpa se alguma nota foi ao lado dos irmãos, mas o coração estava no sítio certo. Amém? E Deus se agrada de corações no sítio certo. Corações que o honram, corações que decidem de todo o seu coração louvar e adorá-lo. Amém? Eu te quero trazer alguns anúncios e irmã Rosarinho, passe aí o vídeo, paga as luzes. Faz favor, paga as luzes, isso. Todas, nem exatamente. Põe música. És tu, Eduardo, és tu. É lá. Ok. Florescer sementes que crescem dia 7 de março, se não me engano, certo? E 14 de março. Inscrições online, eu já passei as inscrições. Inscrevam-se. Só há 250 inscrições para as nossas queridas senhoras. Mulheres. Ok? Enquanto está ali a passar, nós queremos mesmo muito que os irmãos vão. Eu, se for preciso, vou pôr a minha esposa e levo mais algumas pessoas connosco. Não temos esse problema. Sei que a irmã Mariana também vai certamente levar uma parte do rebanho, digamos assim. Sei que a irmã Fernanda, acertei. Sei que a irmã Fernanda também pode levar a parte do rebanho. Juntem-se para ir. Amém? Inscrevam-se. Vai ser maravilhoso. Amém? Eu não quero adiantar muito, mas vai estar uma irmã a dar um testemunho potentíssimo acerca da vida dela. E eu vou dizer, são sementes que florescem, que crescem, que dão fruto. Amém? E as nossas senhoras, as nossas mulheres, são pessoas que florescem e têm florescido. Amém? Graças a Deus que nós temos uma igreja, eu olho para aqui e digo assim, estamos em minoria. Mas não é mau, que é bom, as mulheres florescem, as mulheres têm uma maioria. Pronto. Das mulheres já está a falar, já podemos tirar, já podemos acender as luzes. Não, estou a brincar, esta última parte, a seguir vou falar do lugar. E vai ser muito bom, minhas irmãs. Homens, um repto para vocês todos. Nesse dia, não ocupem as vossas esposas. Quando as vossas esposas chegarem, tenham um jantar feito. Sim, que elas vêm. A limpeza da casa feita. Que façam as tarefas que uma mulher faria naquele dia. Eu sei. Não precisam de fazer. Isto fica gravado, estamos a gravar isto, mas não há problema nenhum. Contratem uma mulher dias naquele dia, se for preciso. Quando elas chegarem, elas pensam por vocês e quem vai receber a recompensa vai ser vocês. Agora o Francisco, já sabe. Contratem uma senhora para fazer a limpeza e tal.
mandam vir um almocinho, um jantarinho. Eu não quis sujar a louça, minha amada. Então, nesta altura, eu não quis lavar a louça. Eu mandei vir comida de onde tu mais gostas. Ou leva a mulher a jantar fora. Ou levam a mulher a jantar fora, como queiram. Mas no dia 7 de março, dispensem as vossas esposas, está bem? Vai ser um bom momento, amém? Homens, antes do dia 7, temos o dia 28 de fevereiro. E dia 28 de fevereiro temos o legado XY. Eu vou explicar, como temos aqui uma visita hoje, XY não é o cromossoma do homem. Certo? Das senhoras é XX, dos homens é XY. E vou-vos dizer uma coisa, meus amigos. Nós podemos ser os homens mais ricos do mundo. Podemos ser os homens com mais poder económico do mundo. Mas nós temos que deixar um legado. Mais do que uma herança financeira, nós temos que deixar um legado às gerações que vêm depois de nós. Sabem? O legado é algo, para mim, mais poderoso do que uma herança financeira. O legado é que faz com que famílias se perpetuem. Certo? E nós que temos este legado, enquanto homens, de deixar às gerações futuras, às gerações que já estão connosco. Uma das coisas que nós temos no nosso grupo, do legado XY, é que somos um grupo heterogéneo em termos de idade, mas assim bastante heterogéneo. Temos irmãos que já são jovens há muito tempo e espero ter irmãos que são jovens há pouco tempo. Porque qualquer um dos homens que é XY pode vir. Qualquer um de nós, homem, é XY. Okay? Nós temos uma coisa muito boa. Para além da parte que falamos, nós, homens, acreditamos na mesa. Amém? Amém? E numa mesa farta. Quem esteve no primeiro e no grande pontapé de saída no lugar de XY, viram a mesa farta. E eu continuo a dizer, era tão farta que ainda temos ali sementes para a próxima. Ainda temos ali chouriços, ainda temos ali algumas coisazinhas. Vamos ter outra vez uma mesa dos tramoços. As senhoras que não trouxeram tramoços, azeitonas. Não é bom? Quem cá esteve, e um pãozinho caseiro, um chouriço assado no álcool, assim para ficar ali a fervilhar, um queijinho, um presuntinho. Mas nós vamos ter um convidado. Uma convidada. Já vos disse. Não era para ter dito, agora já vos disse. Vamos ter uma convidada. No XY vamos ter uma convidada. E alguém que vai falar connosco acerca de como ser sábios com as esposas. Não é um convidado. É uma convidada. Alguém que nos vem falar de como as mulheres querem, esperam os homens nos tratam. Pois é. Agora eu era para te fazer caixinha até ao fundo, mas eu sou muito mal agora a segredos. É verdade? Então, olha, vamos ter e vai ser bom. Ok? Vai ser mesmo bom. Porque o que nós queremos é construir homens fortes, homens que sejam mais velhos, mais novos, indiferentes, mas homens que deixam um legado às gerações futuras. Vou-vos dizer isto, porque é mesmo isto que eu acredito. Nós temos que ser um evangelho que as outras pessoas leem. Muitas pessoas não abrem a Bíblia. Irmão Pirão, o seu vizinho da frente abre a Bíblia? Em princípio não. Não quero. Mas vê-o todos os dias assim. Às vezes. Nem sempre. Mas eu vou dizer, os prédios ouvem-se as coisas. As pessoas olham para nós. No nosso trabalho. Quantas pessoas abrem a Bíblia no seu trabalho? Não? Graças a Deus já é mais do que um. Mas quantas pessoas é que falam consigo todos os dias? Não é? Todos nós temos a oportunidade de deixar um legado. Não só aos nossos familiares, mas às pessoas que nos rodeiam. E nas nossas famílias, sobretudo. E este vai ser um momento muito interessante. Este ano temos este tema de
de edificar a casa, é o tema do legado XY, porque o homem é o responsável por edificar a casa, e então nós vamos começar logo com o tema, um dos temas mais saborosos. Vamos começar logo com uma feijoada. Não vamos cá começar com uma entradinha, não. Começamos logo com uma feijoada. Como ser sábio na relação com a esposa. É logo um feijão tropeiro, não é? Como vocês lá no Brasil, assim, comida substancial. Mais do que feijoada brasileira, feijão tropeiro ali com tudo. Quem é que quer ser sábio na relação com as esposas? Amém? Ponham as mãos, os pés, toda a gente põe tudo no ar, amém? Não há vontade. Ninguém está a julgar. O pessoal está a filmar ali, não está a filmar a você. Mas, quem é que fez anos esta semana? Isso é que eu olhei para aquele lado. Mas é já. Vamos orar um pouquinho. A Luizinha já está habituada. Ela vem também. São os pais, venham lá. Os nossos presbíteros venham ajudar-nos a orar. Porque para além de serem presbíteros, são os pais. São os pais. Mas ninguém fez antes, mas não? Não. Também. 18 anos. 18 anos e já com duas crianças. Uma criança quase com 18 anos, aquele tempo. Não é nada a esposa. Trouxe um microfone. Eu estava a ver. Olá, Luísa. Olá, Luísa. Antes de mais, eu deixo-vos dizer, dar-vos um testemunho que eu tenho do que eu vi ontem. A nossa irmã, mais o marido e a empresa do marido que trabalha, ontem foram a Leiria. E eu acredito, não, Marinha Grande, acredito que tenham visto aquilo que não estavam à espera de ver. E digo-vos uma coisa, eu tenho dado graças a Deus, porque Deus tem mostrado à Miriam qual é o seu mistério sem ela estar a perceber. E a Miriam é uma cuidadora. A Miriam, como todos nós, pode ter mil defeitos. Mas a Miriam é uma cuidadora. E demonstra bem que tem um coração de cuidar. E um dos grandes mistérios que a Miriam tem é ser cuidadora. E não só dos filhos. Miriam, isto é algo que Deus tem-me chamado para te dizer e tem-me pedido. Mas Deus está a fazer de ti aquilo que tu não pensavas que fosse ser. E Miriam, Deus capacita. Deus dá forças, Deus dá sabedoria, Deus dá ânimo e Deus dá provisão. Quando vocês pensaram lá ir, nunca pensaram que a Zorra fosse tão cheia. E Deus usa Miriam não só na igreja, fora da igreja, para poder passar o testemunho. Miriam, Deus te continua a abençoar ricamente neste teu ministério. Queria-te aproveitar para dizer que é a minha prenda de anos para ti, é dizer que Deus tem dito claramente. Vamos lá, vamos em frente, vamos em força, sem duvidar. Ainda que as coisas possam não correr como a gente pensa, ainda que possam surgir dificuldades, Deus está a suprir as tuas necessidades, não só para ti, mas para os outros. Amém? Amém. Porque existem ministérios que não se veem na igreja, não é? Mas que são poderosos. E o ministério, acredito também, da Miriam e do casal, porque neste caso estamos a falar do casal, porque a Miriam e o Bruno sabemos que são um casal muito uno, e neste foco que eles têm, neste ministério também tão bom, que é ajudar o outro, que não é visível, mas que é muito poderoso. Levar a palavra de Deus através de amor e da ajuda. Amém? Querido Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esta vida tão maravilhosa. Ó Pai, por estares a arrumar, Senhor, tudo aquilo que tu tens para ela, tirar todas as dúvidas que ela tem relativamente ao propósito, ao ministério que tu tens, Senhor, para ela. Mas acima de tudo, Pai, em todas as áreas da sua vida, que sejas sempre tu. Ó Pai, quando ela for mãe, que sejas tu que sussurras ao seu ouvido com o como há de fazer o que há de fazer. Quando ela for esposa, que tu lhe dês capacidade, Pai, de lidar, Senhor, com o seu esposo, Pai, enquanto esposa, Pai, enquanto líder, Pai, enquanto pessoa movida por ti, dar as ferramentas e diz-lhe sempre ao seu coração o que fazer, Pai. Não permites que ela seja enganada, Pai, mas seja sempre mediada por ti, para ti, Pai.
levar o teu amor, Pai, através do seu ato, da sua compaixão, pelas situações, Pai, mais adversas, mais complexas, Pai. Pai, é uma família que acreditamos que é abençoada por Ti. Cada filho, Pai, o seu esposo, ela própria, Pai, mas nesta altura especial, neste dia especial, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua saúde, Pai, os frutos do Teu Espírito sobre esta vida, agora e sempre. No nome de Jesus. Amém. É sempre a menina. Bom dia, irmãos. Grande momento de adoração. Mesmo no meio da aflição, mesmo no meio das circunstâncias que nos rodeiam, nós não paramos nunca de adorar o nosso Deus. Amém? E de fazer, não de mediados pelas circunstâncias, mas olhando mais acima, a nossa vontade de estarmos juntos a adorar o nosso Deus. Amém? Vou convidar os irmãos a abrirem peço desculpa. 2 Coríntios 9:7. Está na natureza humana de adorarmos sempre alguma coisa. Há pessoas que adoram o dinheiro, há pessoas que adoram os status, há pessoas que adoram o clube de futebol, há pessoas que adoram os filhos, mas está na agenda de qualquer ser humano de adorar. Amém? Quando nós adoramos a Deus, existem diversas maneiras de adorar. Quando falamos nas ofertas, é o modo de adoração. Amém? Não há nada estanque. São complementares uns aos outros. Quando eu adoro a Deus, quando eu falo dele, quando eu adoro a Deus, quando tomo a decisão mediada pela vontade dele, quando eu adoro a Deus a cantar e quando adoro a Deus com as minhas ofertas, os meus dízimos. Dizem sim, então, a palavra de Deus. Cada um contribua conforme determinou no seu coração. Não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Há sempre intencionalidade em tudo o que nós fazemos. Eu costumo dizer, porquê é que fizeste isso? Às vezes, quando nós tomamos determinada atitude que foi errada ou que foi certa, façam este exercício. O que é que me moveu? Que sentimento é que estava por trás daquele ato? Assim façam também quando eu dou as minhas ofertas. Não vou fazer porque alguém me disse. Tem que estar no meu coração. Este sentido de adoração a Deus, este sentido de louvar, de adorar as minhas ofertas, é algo que eu tenho que sentir. É um ato de amor. É um ato de entrega, é um ato de fé. Amém? Assim diz, são atos voluntários de adoração, gratidão e reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, que assim o permitam. Amém? Nunca é obrigatória, mas fruto do coração em uno com o Pai. Amém? Aqui nós falamos de uma oferta financeira, mas ela pode ter muitos formatos. Aquilo que a Miriam e o Bruno fazem também é uma oferta. Amém? São ofertas. Podem ser materiais ou sacrifícios, mas o propósito é sempre sustentar, neste caso, a Igreja e fazer cumprir a palavra de Deus. Amém? Ela deve vir de coração disposto e alegre e nunca por obrigação ou pesar. Eu já compartilhei convosco, aqui volto a compartilhar, peço para às vezes as questões. Lembro-me que quando eu era nova, havia um testemunho de um homem que era uma pessoa abonada. Tinha dinheiro e, entretanto, foi para a igreja. E o que é que ele pensou? Começou a ouvir esta pregação. Quanto mais assemelhar, mais eu vou dinheiro. O que é que ele pensou? Pegou em uma quantia muito grande dinheiro, mas muito grande, e pensou, quase que é investimento, quase para essa bolsa, não é? Ele investiu aquele dinheiro todo e pensou, a palavra de Deus, que ele diz que eu dou muito, que eu vou receber muito, onde é que estava o coração dele? Aparentemente, naquilo que ele ia receber, não no próprio ato em si.
Ele ficou sem dinheiro, a determinada altura esperou, e atenção que isto foi um relato real. Ele ficou revoltado contra aquilo que não aconteceu. Agora, quase pareceu aquela questão da troca, não é? Quase pareceu a bolsa, quando nós investimos nas criptomoedas, que agora também está muito nessa onda. Vou pagar muito, ou vou entregar muito, mas eu vou receber muito mais. Onde é que estava o coração quando eu tomo uma atitude destas? Está naquilo que eu vou receber, no dinheiro, neste caso. E eu lembro que foi algo que me marcou muito. Eu era crente há pouco tempo, era adolescente, eu converti-me tal como pastor 15, 16 anos, já não sei precisar muito bem, mas eu pensei, poxa, então mas o que é que falhou aqui? Foi a intenção. A intenção não era dar aquele dinheiro todo até para a obra, não era honrar a Deus, porque ele até tinha muito, era receber depois a seguir. Revoltou-se imenso contra Deus com o próprio ato dele que foi errado. Assim diz a palavra, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E aquilo que você dá é você com Deus. Aquilo que eu dou sou eu com Deus. Amém? E que seja um ato de amor. Amém? Vamos passar então? E vamos então cantar aqui. Ok. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Obrigado, Pai, que Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força, Tu és a graça, Pai, que nos sustenta a todos nós, a nossa vida financeira, a nossa saúde, a nossa família. No nome de Jesus. Amém. Amém. Estão a aprender. Bem, eu hoje, meus irmãos, queria falar convosco. Podem vir. A gente vamos cantar aquela bênção. Mas a bênção. Não, hoje não. Eu queria cantar essa música hoje. Nós hoje vamos falar da bênção do Senhor. Amém? O chamado que Deus nos faz para abençoar. Possivelmente, iremos na semana seguinte falar de mais uma parte da bênção e depois na outra semana, provavelmente. Não estou a dizer que é, porque Deus pode nos chamar para outro caminho. Amém? Mas nós vamos abrir hoje as nossas Bíblias em Números, capítulo 6, versículo 24. E muitos dos irmãos que viram a nossa imagem pensaram que nós estávamos a falar acerca do Senhor que abençoa e te guarda por causa das tempestades. Porque, inclusivamente, a imagem que o designer escolheu tinha umas mãozinhas por cima da casa. Os meus irmãos, aproveitemos junto útil ao que Deus já me tinha falado. E Deus disse: o Senhor te abençoe e te guarda. É o que está escrito em Números 6,
verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Que bênção, amém? Mas, primeira coisa, meus irmãos, não é Deus que está a falar. Já repararam? É alguém que está a dizer, esse alguém é Moisés, o Senhor te abençoe e te guarde. Número 6, meus irmãos, não nasce assim por acaso. Número 6 vem num contexto pastoral, um contexto comunitário, onde Deus fala a Moisés e lhe diz como é que Arão e o resto dos sacerdotes deveriam abençoar o povo. E, meus irmãos, é decisivo para tudo aquilo que vai acontecer com o povo de Israel. Esta parte é decisiva. Vejam bem, Deus falou a Moisés como é que ele devia de ensinar a Arão e ao resto dos sacerdotes como é que eles deviam fazer para abençoar. Meus irmãos, Deus podia ter escolhido dizer a Moisés: eu abençoo o meu povo e o guardo. Certo? Podia ou não podia? Deus era poderoso, Deus é poderoso e Deus continua a ser poderoso para chegar através do seu representante na terra, que na altura era Moisés, e dizer: olha, diz ao teu povo que eu te abençoo e eu te guardo. Mas ele não quis fazer assim. Ele quis ensinar, que Moisés ensinasse aos sacerdotes como é que iria ser. Obrigado. Moisés, meus irmãos, foi usado por Deus para escolher homens para liberar a bênção sobre os homens. E aqui está uma verdade bastante profunda. Hoje estamos poucos, alguns vão nos ver online, mas eu queria-vos dizer isto. É uma verdade tremenda. E quem está aqui que é pai, quem está aqui que tem responsabilidade, e digo, eu vou dizer o que diz lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o Espírito diz à Igreja. Porque isto é uma verdade que pode mudar, não a vossa vida, não a vida de um pastor, mas pode mudar a vida das pessoas que estão sobre a tua alçada. Porque é algo que se fazia no passado e que se deixou de fazer. É algo que nós, ó pais, muitas das vezes esquecemos-nos de fazer. Moisés não criou nenhuma palavra, meus irmãos, ele obedeceu apenas a uma instrução divina. A bênção, meus irmãos, não é uma invenção do homem. A bênção é uma invenção, um projeto de quem? De Deus. A bênção é alinhamento com a vontade de Deus, meus irmãos. Quando abençoamos as pessoas segundo o que Deus quer, não vamos passar a ser instrumentos do que Ele quer fazer. Eu escrevi assim, andei a ler acerca de alguns teólogos, e há um teólogo alemão que é o Bonhoeffer, não sei se estou a dizer o nome certo, mas é o nome alemão, que diz: a bênção de Deus não é magia nem ilusionismo. A bênção de Deus é missão. E nós, homens e mulheres de Deus, fomos chamados para quê? Para abençoar. Para levar a bênção do Pai. Quando Jesus nos diz: ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É levar a bênção que Deus nos deu. Porque o Evangelho é uma grande bênção que Deus nos deu. Porque é no Evangelho que nós descobrimos que somos salvos. É no Evangelho que nós descobrimos como temos relação com Deus. E é a bênção que nós precisamos de carregar. Meus irmãos, o Senhor te abençoou não é um desejo vago. Não é um desejo, como diz o povo, porque dá cá esta palha. Não. É algo muito forte. Eu não sei se os irmãos têm esta noção, mas quando alguém bebe
uma bebida bem forte, com bastante álcool, arde na garganta, certo? Porque faz uma reação. O Senhor te abençoou, tem de fazer uma reação na vida do outro. Porque quando tu estás a dizer o Senhor te abençoou, ainda que estejas a dizê-lo num ato mais religioso, tu estás a declarar a bênção do Senhor sobre a vida da outra pessoa. Pode não te enriquecer a ti, mas se eu declarar a bênção sobre a vida do Ivo, mesmo que seja só porque sim, eu estou realmente a declarar a bênção do Senhor sobre a vida do Ivo. Quem é que vai ser ricamente enriquecido? Aquele que recebe a bênção. Eu não sou desse tempo. Mas se calhar ali o irmão Pirão, se calhar ainda é desse tempo. Não é? Tem só 5 ou 6 anos de diferença de mim. Irmão Pirão, o seu pai não lhe dava a bênção. Ou você não ia ao pé do seu pai, pai, dê-me a bênção. Isso acontecia aos padrinhos. Ou aos padrinhos. Os avós. Mas havia um hábito de dizer: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. E havia um hábito dos mais novos chegarem ao pé dos mais velhos: dê-me a sua bênção. Mas essa palermice da modernidade fez com que isto caísse. Quem é que estava por trás dessa modernidade, entre aspas? Aquele que não quer que vocês, que eu, os nossos filhos, os nossos netos, que as nossas gerações tenham a bênção do Senhor. E muitas das vezes nós esquecemos. Olha, nós em nossa casa há muitos anos que todas as noites tentamos orar com os nossos filhos. A menos que eles adormeçam ou nós adormeçamos primeiro. Mas tentamos, é um esforço que se faz. E às vezes o que é que se diz? Só: Deus te abençoe. O meu irmão pode não parecer para si, pode não fazer nada. Deus te abençoe. Nós estamos a tratar a missão de Deus a abençoar, porque foi isso que Deus ensinou a Moisés a fazer aos seus sacerdotes. Foi Moisés chegar ao pé dos sacerdotes e dizer: olha, dá a bênção ao teu povo, transmite a bênção. Oh, meu irmão, Moisés ensina aqueles sacerdotes que abençoar faz parte do sacerdócio, faz parte do que eles são chamados para fazer. E hoje, meus irmãos, há um livro muito bom com este título: somos todos sacerdotes. Todos nós levamos a bênção do Senhor uns aos outros. Quando reparar que eu, quando troco uma mensagem com algum dos irmãos, ou quando falo com alguns dos irmãos, eu tento e faço questão de sempre dizer: Deus te abençoe, Deus vos abençoe. Porque não é por uma questão de religiosidade, é por uma questão do poder que está em poder passar a bênção ao outro. Meus irmãos, em Gênesis 12, 2, não vamos abrir, diz: serei contigo uma bênção. Deus aqui não está a dizer apenas a Abraão que ele receberá a bênção. O que Deus diz a Abraão é que contigo serei uma bênção. Abraão está a dizer: olha, Deus, contigo eu sou a bênção. Meus irmãos, a bênção implica ação, intencionalidade e uma prática diária. Eu não sei. Eu falo por mim. Eu tenho um medicamento que tenho que tomar uma vez por mês só. Disseram que eu tinha falta de vitamina D. Então deram-me um suplemento que eu tenho que tomar uma vez por mês. Esquece-me. Uso uma lembrança no meu telemóvel. Hoje era o dia. Estou a falar de braços porque hoje de manhã, às 7 da manhã, tinha lá uma a dizer assim: dia de tomar a vitamina. E o Pedro tomou a vitamina. Mas você pergunta-me assim: o pastor toma outros medicamentos diariamente?
toma um medicamento que tem que ser todos os dias de manhã e outro todos os dias à noite. Eu esqueço-me de os tomar. Porquê? Porque é diariamente. É algo que eu pratico todos os dias. É algo que eu ponho em prática todos os dias. Mas o outro, que é uma vez por mês, eu esqueço-me de pôr lembrete. Meu irmão, se tu praticares diariamente o ato de abençoar, já vai ser mecânico. Oh pastor, mas isso é um ato religioso. Mas o poder não está no quem o faz. O poder vai estar em quem recebe. Meu irmão, mesmo que não seja do dentro do teu coração, mesmo que tu comeces a fazer, é melhor fazeres do que não fazeres. Não vou perguntar. Ou melhor, vou perguntar, mas não quero saber a resposta. Há quantos dias tu não dizes ao teu filho, Deus te abençoe? Eu posso dizer que na bocada ouvi aqui bem a abençoar a filha 2 vezes. Deus te abençoe, minha menina. E ouvi o pai dizer, Deus te abençoe. Assim mais grosso, mais colocado, não é? É como eu. Deus te abençoe. Sou um pouco mais. Amém, mas Deus te abençoe. Bruna, Deus te abençoe. É assim, é diferente. Somos homens, somos mulheres. Nós somos homens, mas mulheres são mulheres, não é? Moisés, meus irmãos, recebeu a instrução e transmitiu-a fielmente. E eu acredito que Moisés entendeu que a liderança espiritual não era controlar os seus sacerdotes. Porque isso é fácil. Quem tem poder facilmente controla as pessoas. Certo? Se tem poder, se é o líder, é fácil controlar. Mas Moisés aprendeu algo muito pior do que controlar. Conduzi-las debaixo da bênção de Deus. Sabem, é o meu modelo de liderança. Isto agora é puxar aqui a brasa à minha sardinha. Este é o modelo que eu acredito de liderança. Onde nós conduzimos as pessoas fielmente aonde? À bênção de Deus. Porque é para isso que quem está em posição de sacerdócio o deve fazer. Conduzir o seu povo fielmente para debaixo da bênção de Deus. Mas, como eu disse há pouco, somos todos sacerdotes. Olha, Bruno, vou-te dizer uma coisa. Tu és um pastor lá da tua casa. É um peso de caneco, não é? Mas que tu aguentas. Os teus filhos olham para ti, Bruno, e reconhecem em ti. E copiam-te. Isso é um peso. Para nós pais. É um peso. Temos que nos inspirar em Deus. E vou-vos dizer uma coisa. Se nós criarmos o hábito do que estamos a falar hoje, de abençoar os nossos filhos vão nos responder da mesma maneira. E vão-nos dizer, Deus te abençoe. Nós dizemos assim, lá em casa, é uma coisa que nos começamos desde pequeninos. Deus te abençoe. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe, mesmo. Oh, pastor, mas isso é se calhar já muito mecânico. Meus irmãos, a bênção do Senhor é que enriquece. E eu estou a declarar a bênção sobre eles. E o que é que eles vão fazer? O que é que as meninas fazem? Imitam a mãe. Ai, que bênção, não é? A mãe, o pai. Depois a gente diz, eles são tão rilas. E eu costumo brincar, sim, sem às pedras da calçada, meu irmão. As pedras da calçada, eles copiaram as pedras. Não! Eles são o nosso reflexo. Então, se nós refletimos para eles a bênção, o que é que nós vamos receber também deles? A bênção. Como é que nós temos que conduzir os nossos filhos? Debaixo da bênção. Diz assim, em Números 6, 23. Vamos lá ler. Caminhamos. É só puxar atrás.
diga a Arão e aos seus filhos: vocês abençoarão os israelitas com as seguintes palavras. Versículo 24. O Senhor abençoe e guarde. Reparem na expressão, dizendo-lhes, não foi? A bênção é verbal. Pastor, mas os meus filhos, claro que eu os quero abençoados. Então diz isso. Declara a tua bênção e a bênção do Senhor sobre eles. Eu às vezes não gosto muito quando os meus filhos estão à espera da minha validação. Porque acho que eles têm que ser autónomos. E quando eles estão sempre à espera da nossa validação, não estão a ser autónomos. Eles precisam de errar. Eles precisam de aprender a errar. Todos nós erramos. Todos nós aprendemos. Quem é bom? E eu vou-vos dizer, aprendemos melhor com os nossos erros ou com os nossos pais nos ensinaram? Os nossos erros. Mas nós devíamos ser mais sábios e aprender com o que os pais nos disseram. Que os pais já tinham passado por aquilo. Mas é normal. Mas quando eles esperam demasiado a nossa validação, eles um dia não vão ter a nossa validação. E vão ter que provar o que é decidido. Mas há algo que no meio desta validação é bom. É que os filhos estão à espera que nós abençoemos com a sabedoria que nós temos. Mas há necessidade de lhes darmos a bênção. E essa necessidade é que vai fazer com que eles, quando tomarem as decisões, nós tenhamos a confiança que eles vão fazer debaixo da bênção do Senhor. E isto, meus irmãos, nós temos que os abençoar. Nós temos que proclamar esta bênção, assim como o povo de Israel foi abençoado pelos seus líderes. A bênção é verbal, é relacional, é uma bênção próxima. Não é uma bênção, não é uma bênção genérica. Não é algo que tu dizes da boca para fora, sem intencionalidade. Não é algo que tu tens que ter intencionalidade. Tens que abençoar. Que bocadinho do mesmo a ver a nossa irmã. Que bocadinho a fazer uma chamada ou um chumburo. No final da tarde, dizer assim ao filho: Deus te abençoe. Meu menino, Deus te abençoe. A minha mãe, de onde eu falei com ela, e ela: Deus te abençoe. E eu às vezes penso: a minha mãe precisava de mais bênção do que eu. Assim, na brincadeira, penso. Na minha brincadeira. Minha brincadeira falando a sério, não é? Mas é um ato profético dos pais, que os pais têm que ter aos filhos. Ainda que eles já estejam velhinhos, os nossos pais e nós também, é tão bom receber a bênção dos nossos pais. Meu irmão, está na hora de tu passares a ser como Arão e os sacerdotes. Há alguém que vai distribuir a bênção de Deus intencionalmente. Então eu sou sacerdote aonde? Na minha casa. Onde quer que eu esteja. Meus irmãos, se nós não abençoarmos, estamos a deixar um vazio espiritual na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que nos rodeiam. Se eu não declaro a bênção sobre o meu filho, há algo que tem que ser preenchido. Porquê? Pela bênção do Senhor. Mas se eu não declaro a bênção, está a haver um vazio espiritual na vida dos nossos filhos. Meus irmãos, a bênção foi também passada por Jesus. O que é que Jesus fez quando as criancinhas foram a correr para ele? Deixar irem as criancinhas e sentou-as no colo e abençoou-as. Jesus não negou a bênção. Jesus não delega, ele não adia. Ele podia dizer assim: meus irmãos, agarrem então nas criancinhas e abençoem-nas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Foi o próprio Jesus que abençoou as criancinhas. A
A família, meus irmãos, e agora volto aqui a frisar bem a família. É o primeiro altar de qualquer sacerdote e de todos os sacerdotes. Ou seja, quem tem uma família tem sacerdócio. E quem não tem família, sacerdócio tem. Mas quem tem família, a bênção deve ser praticada. E agora, meus irmãos, isto é algo que é bastante. Muitos pais oram pouco pelos filhos. Vejam que eu não estou a dizer orar com os filhos. Muitos pais oram pouco pelos filhos. Mas falam muito dos filhos. Os pais são chamados a orar pelos filhos. O pai é chamado a cuidar do filho. Certo? O pai é chamado a deixar um legado ao filho. O pai é chamado a educar o filho. Certo? E qual é a melhor coisa que nós podemos dar aos nossos filhos? A bênção do Senhor. E essa bênção não é só eu chegar ao pé do meu filho e abençoá-lo, não é só orar com ele, é orar também por ele. Eu não sei, mas quem tem filhos deseja o melhor dos filhos para ele. Deseja o melhor, que corra muito melhor a vida dos meus filhos do que a minha. Certo? É ou não é o nosso desejo? O que é a melhor coisa que nós temos no mundo? É a bênção do Senhor. Mas também queremos que Deus os influencie, que Deus os ensine, que Deus os ajude para que eles tomem as decisões certas, para que eles possam ser homens e mulheres sábios, para que eles possam ser ricos na bênção do Senhor, na sabedoria do Senhor. Amém? E é aqui que nós, muitas das vezes, a bênção na família passa um pouco ao lado. A Bíblia inverte a lógica. Em Efésios 6,4, vamos lá ler o que diz em Efésios 6, verso, capítulo 4. Os filhos vão amar este versículo. Vão amar. Quem é que já sabe qual é o versículo? Se eu estou a dizer que os filhos vão amar, já ouvi da boca da minha filha parte deste versículo. Esqueceu-se do resto do contexto na altura, mas já ouvi. Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Parte que os filhos mais gostam, não é? Não é? É a parte que mais filhos gostam. Os filhos mais gostam é a primeira parte. Mas depois esquecem-se da segunda parte. Que diz: antes de irmos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deus, esta parte é que eles não gostam tanto porque sabem do conselho do Senhor e as regras do Senhor. Mas a primeira parte não é bênção. É bênção. Pais, não irritem os nossos filhos. Mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Criar no Senhor, meus irmãos, inclui abençoar, afirmar identidade, declarar proteção, declarar direção. Meus irmãos, vamos entrar num caminho difícil e estreito. Mas eu vou entrar. Um filho precisa que o pai ou a família lhe mostre o quê? Dali a instrução e o conselho do Senhor. Quem é que é o filho? Fernanda, o que é que vai declarar à Joana? Identidade. Se alguém ficar chocado, não fica consigo. Vai para a Joana, eu estou a dizer isto porque eu vejo. Eu estou a ver a Joana a brincar com bonecas.
que ela é menina. Eu estou a ver a Fernanda a vestir a criança, a Joana, como uma menina. Eu estou a ver a Fernanda, e dela hoje vou mostrar os brindes, a cuidá-la como uma menina. Qual é a identidade da Joana? A menina. Meus irmãos, não vamos confundir as coisas. Se a Fernanda lhe desse uma chave de vendas, não tinha mal nenhum. Se a Fernanda a vestisse sempre como um rapazinho, para mim não tem mal nenhum, pois não. Querem que eu continue? Ou já sabem onde é que se vai dar? Se nós não mostrarmos a quem é que as crianças são, se nós deixarmos que seja o Estado a doutrinar as nossas crianças, onde eles chegam à escola e são doutrinados, bem, eu no outro dia vi um boneco, um meme, nessa do homem que sabe, do homem mais provado, o homem mais forte, o homem de agora, e aí, volta para trás para os meios. Saudades desses pais. Eu sei que há filhos que vão ser sempre rebeldes. Eu sei. Eu também já fui rebelde. Meus irmãos, eu sei que há filhos que vão degenerar. Mas o que é que os pais têm de fazer? A parte deles. No outro dia, isto trabalhar com crianças, eu não trabalho diretamente, mas vejo muita coisa. E ouço muita coisa. O meu filho pode ser o que ele quiser. Se quiser vestir de menina, pode-se vestir de menina. Meus irmãos, será que pode? Será que um pai está a deixar a criança fazer a coisa certa? A Bíblia diz: criai-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Há filhos que vão degenerar, irmãos. Por mais que os pais sejam sábios, por mais que os pais façam tudo, os filhos vão escolher os caminhos errados. E, meus irmãos, contra isso, só Deus. Clamemos, continuemos a declarar a bênção do Senhor sobre eles. Nós sabemos o que fazemos e controlamos aquilo que conseguimos controlar. Gosto muito dos meus dois filhos. E se algum deles um dia tomar uma decisão errada, que eu creio que não vai tomar, eu vou ser a primeira pessoa a dizer: erraste, mas eu estou aqui para te abençoar. Minha filha sabe disso. Minha filha tomou uma decisão na vida dela que eu não concordo. Nada. Vocês de vez em quando veem, vocês forem lá fora, veem a decisão dela, não é? Está lá fora, tem duas rodas, tem um motor. Não é? O filho cresce e a gente deixa de poder tomá-lo. Mas quando aconteceu uma coisa errada na vida dela, com aquela coisa que ela lá tem fora, que se chama moda, quem foi a pessoa que mais a ajudou? Quem foi? Quem é que foi a pessoa que, não concordando com a decisão dela, a tentou auxiliar para que a decisão fosse a melhor dentro daquela decisão que o pai não concorda? Foi o pai. Nós podemos não concordar com as decisões deles, meus irmãos. Mas o amor, isto é uma brincadeira que a gente diz lá em casa. O amor, Rafael, o amor nunca acaba. Mas o castigo existe. Isso é a parte logo também. Eles tomaram decisões erradas. O que é que nós temos de fazer, meus irmãos? Amar. Mas eu primeiro digo assim: erraste. Agora vamos tratar. Agora erraste. Eu só preciso dar um bocadinho mais a ferida, que é para ver se ficam lá aranhas. Sabe? Quando a gente... Eu sou desse tempo em que o médico metia o dedo para ver se lá tinha ficado uma areia, depois é que cozia. Era. E às vezes não levava luvas. Tinha aqui uma marca e ele ainda passou lá com o dedo. Eu lembro-me bem. E ele doeu um pouco. Mas, irmãos, às vezes é preciso o pai e a mãe porem lá o dedo. Porque a Bíblia diz, segundo a instrução e o conselho do Senhor. E às vezes temos que pôr o dedo na ferida, meus irmãos.
Às vezes temos que dizer, erraste. A culpa não foi do teu pai, não foi da tua mãe, não foi de Deus. A culpa foi da tua decisão. Agora vamos lá tentar cumprir. Sabem porquê? Porque eles ouvem mais quando estão assim com aquilo. Eles podem ficar irritados. E vão ficar. Criar no Senhor inclui abençoar, meus irmãos, afirmar a identidade e declarar proteção e direção. Em Deuteronômio 6 e 7 diz: estas palavras estarão no teu coração e as ensinarás com diligência aos teus filhos. Meus irmãos, é com diligência. Eu não sei se vocês sabem o que é diligência. Sabem? Com rapidez. Não vamos esperar que os nossos filhos casem para lhes ensinar as coisas que eles têm de saber quando forem casados. Porque senão vai dar mais bem. Eles precisam de aprender o que é o casamento antes de estarem casados. Eles precisam de aprender algumas coisas antes de fazerem. Certo? Então temos que ser diligentes. Temos que ser rápidos a instruí-los. Temos que ser rápidos a falar a eles da palavra do Senhor. Temos que ser rápidos a declarar a bênção sobre a vida dos nossos filhos. A bênção, meus irmãos, faz-se à mesa. Faz-se à porta de casa. Antes de dormir. Em momentos simples. Não exige oratória. Não exige pomposidade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É tão simples, não é? Eu ando a ler algumas. A partir da semana que vem vou começar a ler um livro todo acompanhado com um grupo de acompanhamento. E antes tenho andado aqui a ver algumas citações de alguns homens que eu gosto muito. E há um outro homem, um grande teólogo, que é John Stott, que diz: a fé cristã é prática, mas tão prática que quando não é prática, não é cristã. A fé cristã é tão prática, é tão simples, que quando a gente começa a complicar, quando a gente liga ao complicómetro, quando a gente faz daquilo uma coisa tão pomposa, tão vistosa, deixou de ser fé cristã. Às vezes passou a ser fezada. Está a ficar com uma fezada, não é? Que ouviram essa expressão? Não? Fezada é quando a pessoa tem fé que aquilo vai acontecer, independentemente de se der a vontade de Deus ou não. Eu quero mesmo que aquilo aconteça. Toda a gente à nossa volta diz que não. Deus diz que não. Mas nós estamos com uma fezada que aquilo vai acontecer. Eu estou com uma fezada que hoje já não chove mais. Chegamos lá fora e está a chover. Porquê? Eles dizem que está a chover. Hoje, por acaso, vai estar um dia. Graças a Deus. Um dia. No final do dia já volta a chover. Mas eu dizer que hoje vão estar 30 graus, já nem falo 40, era uma fezada. Vai acontecer. Há uma música dos nossos, acho que é da arte do tesouro. Quando o mundo diz que não é assim. Bem, a fé, então John Stott diz: a fé cristã é profundamente prática. De tal maneira que quando não é prática, a fé não é cristã. Quando abençoamos, meus irmãos, estamos a alinhar não só o nosso coração, mas também a nossa boca com a vontade de Deus. Não estamos a manipular Deus. Eu quando digo assim, Deus te abençoe, eu não estou a obrigar Deus a abençoá-la. Eu só estou a cumprir o propósito que Deus tem para a vida dela, que é ser abençoada. Porque agora eu disse ser assim. Pode ser Duda, Deus te dê um automóvel, Deus te dê o dinheiro para pagares a tua universidade toda. São coisas boas, amém? Deus te deu um computador novo. É tudo coisas boas, não é? Mas eu estou a condicionar a bênção de Deus ao quê? Ao dinheiro?
computador, a um carro. E o que é que Deus nos pede? Que declaremos a bênção de Deus sobre a vida da Duda. Duda, que Deus te abençoe. Nós às vezes até dizemos, e eu às vezes peco não é pecar, mas às vezes dizemos, Deus te abençoe ricamente. Deus não tem que abençoar ricamente. Deus só tem que abençoar. Mas eu tenho esse mau hábito. É um pleonasmo. Deus te abençoe ricamente. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta nada. Para que é que eu tenho que dizer ricamente? Porque o mundo às vezes não percebe que a bênção de Deus é poderosíssima, é amplíssima, é ela que enriquece, não na carteira, mas nos enriquece por dentro, que nos dá a todas as nossas necessidades supridas. Verdade? Mas eu às vezes, e alguns irmãos se calhar já receberam o mesmo, Deus te abençoe generosamente. A bênção do Senhor é generosa, meus irmãos. Eu a desconstruir as mensagens que mando às vezes. Deus te abençoe, meu irmão, porque a bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dor. Mas nós às vezes tendemos a condicionar Deus. Enquanto Deus te abençoe, a única coisa que fazemos é declarar aquilo que Deus tem para a vida da pessoa sobre a pessoa. E, meus irmãos, isso é poderoso. O sacerdote coloca o nome de Deus sobre o povo. Diz assim, no versículo 27 do capítulo 6 de Números, vamos lá ver, Números 6, versículo 27. Estamos quase a acabar, meus irmãos. Hoje, diz assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. O sacerdote colocou o nome de Deus sobre o povo. Deus responde com a bênção. Ou seja, há aqui uma cooperação entre a obediência e a vontade de Deus. Amém? E, meus irmãos, isto aplica-se à nossa família. Amém? Eu sei que hoje é um dia perigoso, mas eu lhe vou falar o mais fácil possível. É um dia perigoso para viver lições. O que é que tu tens de declarar sobre o teu governo? Agora é que a porta é o terceiro lado. O que é que tu tens de declarar sobre os governantes da tua terra? O que é que tu tens falado sobre as pessoas que estão a administrar o sítio onde tu moras? O governo, só falha. Tens olhado para o governo. Há uma coisa que nós fazemos às sextas-feiras, sempre. Irmão Pirão, oramos ou não oramos pelos homens que governam o nosso país? À sexta-feira. Amém? É ou não é, irmão Santa? Nós declaramos a bênção sobre quem nos governa, concordando ou não concordando. Mas sabe quem é que vai beneficiar da bênção sobre os nossos governantes? Quem é que somos nós? Que somos nós. Pois é. Meus irmãos, há cooperação entre o homem e a ação divina. Quando tu abençoas, mesmo que a pessoa não seja crente, mas tu declaras a bênção de Deus sobre ela, ela vai receber a bênção. Em Romanos 12:14, e não vamos abrir por uma questão de tempo, mas diz: abençoai quem? Os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Eu ia por um caminho que não posso, mas nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Não posso mesmo. Mas quem abençoa, quem tem palavras de bênção, quem tem palavras de reconciliação, isso vai ganhar. Se eu abençoar o irmão, mesmo que o irmão fosse, não é o meu irmão, mesmo que o irmão Rui não fosse o irmão Rui, fosse alguém que não gostasse de mim, que tivesse sobre mim o poder de fazer alguma coisa, de me aumentar os impostos.
A gente já paga pouco. O irmão Rui não aumentava os impostos. Obviamente que eu não vou concordar com o que o irmão Rui me estava a fazer. Mas eu iria abençoar, porque um dia Deus iria se movimentar no seu coração. O que é que Daniel fez? Daniel foi tão sábio, tão sábio, tão sábio. Ele continuou a abençoar. Não se largou a Deus, abençoou o povo dele, abençoou o seu rei. E passou a ser um governante. José. Meus irmãos, abençoai os que seguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabem, eu às vezes escrevo aqui umas coisas e depois, quando estou para vos dizer, penso duas vezes. Mas esta vou-vos dizer. A maturidade cristã mede-se pela capacidade de abençoar, mesmo quando é difícil. Há coisas, há alturas na vida em que abençoar alguém, meus irmãos, é um ato de grande maturidade. A gente apetece é mandar com uma bênção dura, uma bênção pesada, uma bênção que faça bênção na vida daquela pessoa. Alguns até usam bênçãos pesadas, aquelas bênçãos que dão nos Estados Unidos há um desporto que eles usam uma bênção para bater na bola, não é? E às vezes a gente pensa, olha aquela bênção, não é? Meu irmão, não. O que Deus quer é que tu realmente abençoes. E não com aquela bênção que se chama taco de beisebol. Não. Deus quer que tu abençoes com a tua bênção e com a bênção do Senhor. Abençoar e não amaldiçoar. Por muito difícil que seja. E é aqui que nós podemos ver a maturidade do cristão. Meus irmãos, e hoje falamos de bênção. A grande questão não é se Deus quer abençoar. Ele quer. Ele já revelou. A questão, meus irmãos, que eu vos faço é se estás disponível para ser esse canal de bênção. Moisés não discutiu. Moisés não adaptou o discurso que Deus lhe deu. Ele obedeceu e o povo, mesmo tomando más decisões, o povo andou 40 anos no deserto, não podia ter andado só 40 dias. Mas há uma coisa que é inegável. Eles andaram 40 anos no deserto, mas eles tiveram sempre o quê? A bênção de Deus sobre eles. Porque os sacerdotes foram ensinados a fazer o quê, meus irmãos? A abençoar o povo. Hoje Deus continua à procura de homens, de mulheres, que façam exatamente o mesmo nas suas casas, na sua igreja. Vou-vos dizer, meus irmãos, aqui não se passa. Somos uma igreja mais pequena, todos nos conhecemos, mas está errado. Mas, noutras igrejas, outras, não interessa quais, às vezes acontece isto. O pastor diz uma coisa. E aquele irmão até estava com um bocadinho de botão no ouvido. Sabem? Aquilo não interessava muito ao ouvido. Os irmãos sabem o que é que eu estou a querer dizer. E a seguir, no final do culto, chegam logo ali 2 ou 3. Já viste o pastor disse hoje? Não esquecer o pastor. Convido o irmão X para pregar. O irmão X fala alguma coisa. E tu provocou. Terceira. Não sei se vocês sabem que às vezes aquelas verdades que estão na Bíblia, mas que às vezes doem de ouvir. Saem 3 irmãos e 2 irmãs. Sim, porque os homens também são bonitos nisto. Estão ali fora. Já viste o que o irmão disse? Já. Mais valia olhar para ele abaixo. Agora pregar aquelas coisas. Aquilo não se diz para baixo. Aquela palavra não é para hoje. Aquilo era só lá no tempo de Jesus. Não acontece aqui.
Mas, meu irmão, aquela pessoa que fez aquele tipo de conversa mais valia estar calada. Porque a pessoa que pregou até pode não ter pregado da melhor maneira. Até pode ter usado uma palavra um bocadinho mais áspera, meus irmãos. Mas que bênção que foi. Oh, irmão, foi uma bênção. Mas, se eu não quiser um conselho meu, olha, a próxima vez, não grite, fala aquilo um bocadinho mais ameno, que as pessoas que algumas pessoas podem ficar assustadas. O que é que a pessoa está a fazer? Está a abençoar. Está a falar com a pessoa que falou a coisa. Não está a criar uma corrente de antibênção, não há antibênção, mas contra a pessoa. Porque é assim, quem semeia ventos, meus irmãos, como é que diz para tempestades? Porque a Bíblia diz é que tudo o que tu semeias, tudo aquilo que tu semeares, se também semearás. Oh, meus irmãos, temos que semear bênção, meus irmãos. Temos que abençoar na Eu às vezes brinco com o slogan da rádio comercial. Em casa, no carro, em todo lado. Temos que abençoar em todo lado, meus irmãos. Eu aqui podia pôr em casa, na igreja, no carro, no trabalho, em todo lado. Onde quer que o teu pé pisar, que haja palavras tuas de bênção. Onde quer que tu vás, que vá a bênção do Senhor contigo. Hoje Deus continua à procura de homens que façam disso, meus irmãos. Homens e mulheres. Há um homem que o meu livro vai chegar terça-feira. É um livro que já vocês já devem ter ouvido falar muito. C.S. Lewis. C.S. Lewis é um grande homem. Não sei se vocês conhecem. Ele escreveu as Crónicas de Nárnia. Mas também escreveu livros sem ser... As Crónicas de Nárnia também são cristãs. Okay? Mas ele escreveu outros livros. E eu estou muito ansioso. Eu já li alguns textos deste livro. E eu tenho já o audiolivro, se eu quisesse ouvir, mas vou a fazer tudo por tudo para sentar um bocadinho a ler, que é As Crónicas do Diabo. É um livro poderoso. E há uma frase que ele diz, meus irmãos, que é: somos metade criaturas e metade criadores. E é verdade. Deus fez-nos metade criaturas e metade criadores. E a evolução sua. É. A da mãe. Eu decorei o nome da mãe, do pai, eu decorei o nome da mãe. Peço desculpa. Cátia. E vi Cátia. Cátia e está feito. É uma criação vossa. Mas vocês também são criaturas. Deus criou-nos, certo? Mas Deus não nos criou sem ser. Deus também nos fez criadores. E isto aqui, meus irmãos, é algo que nós temos que ter. Capacidade de percebermos disso. Então o C.S. Lewis diz: somos metade criaturas e metade criadores. Pois as nossas palavras também ajudam a moldar o mundo em que habitamos. Eu costumo dizer, e vocês sabem que eu sou um homem que tenho a minha fé, mas que gosto de influenciar o mundo. E acho que politicamente a Igreja é preciso mais homens e mulheres de fé a guiar o mundo. E eu acredito muito nisto. Há montes de gente, montes. E hoje é um dia difícil de falar disto, mas não tem nada. Não se pode falar disto de nada. Não é? Mas vejam bem isto. Quantas pessoas vocês conhecem que se sentam no café a falar mal de tudo e têm ideias para tudo? Certo? Eles resolvem alguma coisa a fazer a conversa no café. Inscrevam-se em partidos políticos. Tenham cuidado onde é que se inscrevem. Daí vejam quais é que se identificam ou não com a nossa fé. Essa é a única coisa que a gente pode fazer. Identificando-se, vai, em vez de estás a falar, faz alguma coisa de útil. Fala no sítio certo. Influencia as pessoas. Porque Deus também te fez criador. Deus também te fez com a capacidade de moldar o mundo à tua volta. Posso-vos dizer, meus irmãos, que durante 12 anos eu fiz isso ativamente na cidade onde eu morei. Ativamente. E digo-vos, hoje
quem está em posição de governo está a colher imensos frutos de coisas que foram semeadas nos últimos 12 anos. Sabem porquê? Por exemplo, o dia em que houve um partido que disse que Jesus tinha 2 pais, posso-vos dizer que uma das coisas mais horríveis que me aconteceu, toda a gente naquela Assembleia estava contra mim. Mas eu tive um senhor que se chama Padre Luciano, mandou uma mensagem para o meu telefone, estava a assistir em direto e disse assim: hoje quero ver quantas pessoas que saiam comigo vão votar contra o meu irmão está a dizer. Sabem, nós podemos transformar o mundo onde estamos. Deus fez-nos criadores para te levar a bênção de Deus aos outros. E tu podes levar a bênção de Deus onde quer que tu estás, porque a Bíblia diz: onde quer que tu pisares, onde quer que tu pisares, o que é que diz a Bíblia? Todo o local onde eu quero pisar, eu vos tenho dado. Mas vai-nos dar como, meus irmãos? Vai tirar para o rei e vai procurar a ti? Não! Mas tu podes exercer a influência disso. Vou-vos dizer, todos nós fugimos disto. Embora em prédios ninguém gosta de pertencer à comissão do condomínio. Contratemos uma empresa logo. É uma decisão mais sábia. Mas temos que ir às reuniões de condomínio. Porque senão alguém vai influenciar e decidir por ti. É verdade. Estamos a falar de uma coisa tão simples como o condomínio. Mas tu podes influenciar. A bênção de Deus está sobre ti. E Deus te fez criador do mundo também. Ele criou o mundo. Tu moldas o mundo. E meus irmãos, nesta manhã eu queria mesmo suscitar-vos em vocês. Declarem a bênção de Deus onde quer que vocês vão. Onde quer que vocês estejam. Posso-vos dizer que eu sou amigo dele, mas o meu barbeiro foi o meu barbeiro porque eu passei a primeira vez e disse assim à minha esposa: olha, o que está escrito? O meu barbeiro tem um versículo enorme. Conhece o Luís, filho do barbeiro? Tem lá: Jesus Cristo é o Senhor. Eu passei à porta e disse assim: já tenho barbeiro. Eu não foi que eu não os conhecia de lado nenhum. Hoje sou amigo deles. São os porreiros. Porquê? O vídeo deles, o YouTube que lá está a passar, só passa música cristã. Não é influenciar o mundo, não é levar a bênção de Deus onde quer que tu estejas. No teu local de trabalho, o que é que tu fazes? No teu prédio, na tua casa, na tua família. O que é que disse logo no primeiro versículo que nós lemos? O Senhor te abençoe e te guarde. Que seja esta a proclamação que nós fazemos às pessoas que estão à nossa volta, mas principalmente, como sempre, onde nós somos sacerdotes. Na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, com os nossos amigos. Uma vez disse isto a uma adolescente, que hoje já não é tão adolescente, e que me disse: eu quero ser missionária. E eu disse: ok. E ela: eu quero ir para a África. E eu disse assim: muito orgulho. O teu prédio, disse-me mesmo: a tua casa. Queres pagar a bênção? Eu quero. Começa na tua casa. Queres cumprir o propósito como Moisés estava a dizer aos seus sacerdotes? Começa na tua casa. Vamos ficar de pé e vamos orar. Hoje não temos louvorzão,